Lampião era gay. A proibição da publicação do livro Lampião Mata 7, lançado em 2014, no qual o juiz aposentado Pedro de Moraes defende a tese de que Virgulino Ferreira da Silva, o famoso rei do cangaço, seria homossexual, gerou grande polêmica. Em novembro daquele ano, Aldo Albuquerque, juiz da 7ª Vara Cível de Aracaju, expediu uma liminar a pedido de Expedita Ferreira, filha do cangaceiro, que resultou na suspensão da publicação do livro. Moraes, que questiona o assédio do cangaceiro aos meninos do grupo e a proximidade deles, afirmou que a orientação sexual de Lampião não é o foco principal de sua obra, mas sim uma parte do contexto analisado. Albuquerque, que não leu o livro, baseou sua decisão em uma entrevista do autor ao jornal Sinfor, onde Moraes discute a possível homossexualidade de Lampião. Segundo Albuquerque, a obra agride a imagem de Lampião e não é aceitável tratar da orientação sexual de figuras públicas dessa forma. Ele acredita que relatar crimes é diferente de discutir a orientação sexual, que deve ser abordada com maior cuidado. O deputado federal Newton Lima, PT São Paulo, criticou a decisão de Albuquerque, argumentando que o juiz não deve fazer julgamentos sobre o que é relevante ou não em uma obra biográfica, mas sim decidir à luz da Constituição. Lima é autor de um projeto de lei para modificar o artigo 20 do Código Civil Brasileiro, garantindo a divulgação de informações biográficas sobre pessoas públicas, desde que a trajetória pessoal tenha relevância para a coletividade. Lima defende que a legislação brasileira precisa ser ajustada à realidade internacional, onde a privacidade de figuras públicas é menor devido à constante exposição na mídia. O projeto de lei já foi aprovado e será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. No Brasil, casos semelhantes envolvendo biografias de Roberto Carlos, Garrincha e João Guimarães Rosa mostram que a legislação sobre o assunto ainda é ambígua e pode levar à censura de obras. O debate sobre a privacidade e a liberdade de expressão continua a ser uma questão controversa no Brasil. O projeto de lei proposto por Newton Lima visa garantir que as biografias e outras obras sobre figuras públicas possam ser publicadas sem a necessidade de autorização prévia, refletindo a importância de contextualizar a vida dessas personalidades dentro do panorama histórico e social. A proposta busca alinhar a legislação brasileira com práticas internacionais, onde a exposição de figuras públicas na mídia é mais comum e a privacidade é frequentemente reduzida. Enquanto isso, o caso de Lampião continua a ser um exemplo de como a privacidade e a liberdade de expressão podem colidir, gerando debates sobre o que deve ser revelado sobre figuras históricas e como essas revelações impactam suas imagens. A proibição do livro de Pedro de Moraes gerou uma discussão sobre os limites da biografia e a necessidade de equilibrar o respeito pela privacidade com a importância da transparência histórica. O impacto dessa proibição vai além do caso específico de Lampião, refletindo uma tensão mais ampla entre a necessidade de preservar a privacidade das figuras históricas e o direito do público a conhecer a totalidade das histórias desses indivíduos. À medida que novas legislações são discutidas e propostas, será crucial encontrar um equilíbrio que permita uma compreensão completa da história sem comprometer os princípios de respeito e integridade. Essa situação também destaca o papel crucial dos legisladores e dos tribunais na definição dos limites da liberdade de expressão e da proteção da privacidade, especialmente em um contexto onde o interesse público e as preocupações pessoais muitas vezes se sobrepõem. O futuro das biografias e das publicações sobre figuras públicas no Brasil dependerá de como esses temas são tratados e das soluções encontradas para garantir que tanto a transparência quanto o respeito sejam mantidos. Lampião, o homem de cangaço e a controvérsia sobre sua sexualidade. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, é uma figura emblemática da história brasileira. Nascido em 1897 no sertão nordestino, Lampião tornou-se o líder de um dos grupos de cangaceiros mais notórios do Brasil, conhecidos por suas ações violentas e suas incursões em áreas rurais durante a primeira metade do século XX. Sua vida e suas ações moldaram profundamente a imagem do cangaço, uma forma de banditismo que desafiava o Estado e a ordem estabelecida. Lampião é frequentemente lembrado por sua habilidade militar, sua astúcia e sua brutalidade. Ele comandava um grupo de cangaceiros com uma liderança firme, sendo conhecido por seu estilo imponente, suas táticas eficazes de guerrilha e seu domínio sobre o sertão. Sua figura é muitas vezes associada à masculinidade dura e ao código de honra do cangaço, refletido em sua imagem como um líder destemido e respeitado, mas também temido. A controvérsia sobre a sexualidade de Lampião surge da tentativa de examinar aspectos menos discutidos de sua vida. O livro Lampião Mata 7, publicado em 2014, gerou polêmica ao sugerir que Lampião poderia ter sido homossexual.
Essa alegação se baseia em análises e interpretações de suas relações pessoais e comportamentos, mas é importante contextualizar essas afirmações dentro da complexa realidade social e histórica da época. O cangaço era um fenômeno marcado pela violência e pelo poder militar, e Lampião era uma figura que se destacava nesse contexto. Suas ações, sua liderança e sua imagem foram construídas com base em uma narrativa de força e autoridade. As sugestões sobre sua possível homossexualidade, apesar de provocativas, devem ser abordadas com cautela. O cangaço e a vida de Lampião são frequentemente associados a um código de masculinidade tradicional e à ideia de um líder carismático e imponente, o que contrasta com a imagem de um possível comportamento homossexual. A questão da sexualidade de Lampião, portanto, deve ser considerada com atenção às normas sociais e culturais da época. O sertão nordestino do início do século XX era um ambiente onde as normas de gênero e comportamento eram rígidas e a masculinidade era valorizada de forma particular. A sugestão de que Lampião poderia ter tido relações homossexuais pode ser vista como um desafio à imagem tradicionalmente construída sobre ele e ao próprio conceito de masculinidade associada ao cangaço. Comparar Lampião com a ideia de homossexualidade pode parecer uma tentativa de reinterpretar ou reavaliar sua imagem à luz de novas perspectivas sociais. No entanto, é crucial considerar que, dentro do contexto histórico e cultural, essas interpretações podem não refletir a realidade completa ou a complexidade das relações humanas e sociais da época. Em suma, Lampião permanece uma figura complexa e multifacetada da história brasileira. A discussão sobre sua sexualidade, embora interessante, deve ser abordada com cuidado, respeitando o contexto histórico e a narrativa estabelecida sobre sua vida. O legado de Lampião é, acima de tudo, uma parte significativa da história do cangaço e da resistência no sertão nordestino, e a análise de sua vida deve considerar as diversas dimensões que moldaram sua figura e seu impacto histórico. Dentro do contexto histórico do sertão nordestino do início do século XX, a masculinidade e a virilidade eram profundamente valorizadas. No cenário do cangaço, as normas sociais eram rigorosas e enfatizavam a força e a liderança. Esse ambiente moldava as expectativas sobre o comportamento e a identidade dos líderes de grupos armados, como os cangaceiros. A figura de um líder de cangaço precisava reforçar a imagem de autoridade e respeito, essencial para manter a coesão e a lealdade dentro do grupo. As narrativas históricas e os relatos da época ressaltam a crueldade e a astúcia do líder, características que se alinhavam com as expectativas masculinas da época. Qualquer comportamento que desviasse dessas normas tradicionais seria notavelmente discordante com o contexto em que ele operava. Além disso, a análise das fontes históricas e dos relatos contemporâneos não revela indícios claros que sustentem a hipótese de homossexualidade. A maioria das fontes históricas se concentra em aspectos da liderança militar e das atividades violentas, e não em aspectos íntimos ou pessoais da vida do líder. Portanto, embora seja importante considerar diferentes perspectivas e abordagens na análise de figuras históricas, a falta de evidências substanciais e a força das normas culturais da época tornam quase impossível afirmar com certeza que ele era homossexual. O entendimento de sua figura deve levar em conta o contexto histórico e social em que ele estava inserido, onde a manutenção de uma imagem de virilidade e poder era fundamental para sua liderança e influência. Virgulino Ferreira da Silva, o cabra macho e cabra da peste. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, se destacou como uma figura emblemática no sertão nordestino, e sua imagem se tornou um símbolo de masculinidade e bravura na cultura regional. Naquelas terras áridas e desafiadoras, a expressão cabra macho não era apenas um elogio. Era uma descrição essencial da virilidade e resistência esperadas de alguém em sua posição. O contexto cultural e social. O sertão nordestino do início do século XX era um ambiente duro, onde a sobrevivência dependia de uma combinação de coragem, força física e liderança. A figura do cangaceiro, especialmente um líder como Virgulino, precisava encarnar os valores de masculinidade tradicionais, ser valente, temido e respeitado por seus pares e inimigos. O cangaço, com seus embates e emboscadas, exigia uma presença marcante e uma determinação feroz. Em um cenário onde a bravura e a resistência eram indispensáveis para enfrentar tanto as forças policiais quanto a adversidade do terreno, ser um cabra da peste significava superar desafios com coragem e destemor excepcionais. A imagem de Virgulino era visto como um exemplo clássico do cabra macho. Alguém que desafiava as normas, enfrentava o perigo de frente e liderava seus homens com um espírito indomável.
Sua habilidade em sobreviver e se impor em um ambiente tão hostil ajudou a consolidar sua reputação como um líder carismático e formidável. Seus feitos eram amplamente narrados e celebrados nas lendas locais, reforçando a imagem de um homem que não apenas sobrevivia, mas prosperava nas condições mais adversas. O contexto da masculinidade no sertão na cultura sertaneja da época. A masculinidade estava fortemente ligada à capacidade de enfrentar desafios e manter uma imagem de força e independência. As expectativas sociais e culturais em torno da masculinidade eram rigidamente definidas, e qualquer desvio dessas normas poderia ser visto como uma fraqueza. No caso de Virgulino, sua reputação como um líder destemido e um cabra da peste reforçava a visão de que ele era o epítome da virilidade esperada de um cangaceiro. A ideia de que ele poderia ter uma orientação sexual diferente da tradicional seria contrária aos padrões culturais da época e à forma como sua imagem era consolidada e percebida por seus contemporâneos e pela posteridade. Portanto, Virgulino Ferreira da Silva é lembrado como um cabra macho e cabra da peste, simbolizando a coragem, a força e a resistência que eram indispensáveis para a sobrevivência e o sucesso no sertão nordestino. Sua figura é um